Olá! Vamos mergulhar hoje numa análise super interessante sobre a natureza humana, tudo com base na lição 1. A gente vai explorar a fundo essa ideia de que somos formados por corpo, alma e espírito. Para começar, vamos direto ao ponto, né? Com aquelas perguntas que, convenhamos, todo mundo já se fez alguma vez na vida. São justamente essas questões que a antropologia bíblica, que é o campo que estuda o ser humano sob essa ótica, tenta responder. E a lição 1 nos dá um norte para isso. E a base de tudo, o ponto de partida, está bem aqui. Segundo a fonte, a criação da humanidade não foi um acidente. Foi um ato pessoal, intencional de Deus. Essa expressão, façamos, sabe, ela sugere algo diferente de todo o resto da criação, como se fosse a obra-prima, o que já estabelece um valor e um propósito único para o ser humano desde o comecinho. Beleza? Então qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender por que a criação humana é vista como algo tão especial. Depois, vamos decifrar o que é essa tal de tricotomia. Em seguida, diferenciar alma e espírito, que é um ponto-chave. Aí vamos ver como tudo isso se conecta e, no fim, como a gente pode usar esse conhecimento para buscar uma vida mais equilibrada. Vamos lá? Nossa primeira parada, então, é essa ideia de que a formação do ser humano foi um evento único. Não foi só mais um faça-se, mas sim uma ação, digamos, mais íntima, mais direta do Criador. E essa singularidade fica muito clara aqui. A fonte destaca essa combinação que é única. Um elemento físico, o pó da terra, e um elemento espiritual, o sopro de vida vindo de Deus. É dessa fusão que nasce um ser vivo totalmente diferente, com uma parte material e outra imaterial trabalhando juntas desde o início. Certo. Agora a gente entra no conceito central desta análise. Como é que essa complexidade toda do ser humano se organiza? A teologia tem um nome para isso e é o que a gente vai explorar agora. A palavra-chave aqui é tricotomia. A lição 1 usa esse termo para explicar a visão de que o ser humano é feito de 3 partes. Pensa assim, 3 partes distintas, mas que são totalmente integradas. É um modelo para a gente entender nossa constituição interna. Então, quais são esses 3 componentes? Primeiro, o corpo, né? Nossa parte física, material. Segundo, a alma. A lição descreve a alma como o centro da nossa personalidade, onde estão nossos pensamentos, nossas emoções, nossa capacidade de decidir. E em terceiro, o espírito, que seria a nossa dimensão mais profunda, o nosso ponto de contato direto com Deus. E de onde vem essa ideia? Bom, a fonte aponta para este versículo aqui como uma das principais bases bíblicas. É uma evidência bem clara, onde as 3 dimensões, espírito, alma e corpo, são citadas de forma separada, uma a uma. Ok, aqui é onde a coisa fica interessante e às vezes um pouco confusa. Se a alma e o espírito são a nossa parte não física, qual é a diferença entre eles? É uma distinção sutil, mas super importante, e a lição se aprofunda nisso. Vamos ver como isso funciona. A diferença fica mais clara quando a gente olha para os termos originais. A alma, ou nefesh no hebraico e psique no grego, seria o nosso eu psicológico, sabe? Onde moram os pensamentos, os sentimentos, a nossa identidade. Já o espírito, ou ruá e pneuma, é a nossa essência vital, aquilo que nos conecta diretamente com o divino. É a fonte da vida que vem de Deus. E essa citação da fonte resume o fluxo de um jeito perfeito. Pensa numa hierarquia. O espírito recebe a vida de Deus, a alma pega essa vida, processa, gerencia e o corpo expressa tudo isso aqui no mundo físico. É uma dinâmica fascinante e totalmente interligada. E esse é o ponto crucial. Essas 3 partes não funcionam de forma isolada, de jeito nenhum. Elas estão profundamente conectadas, se influenciando o tempo todo. O que acontece em uma dimensão, com certeza reverbera nas outras. A sabedoria antiga já sabia disso, né? A lição usa esse provérbio para mostrar essa conexão que hoje a gente chama de psicossomática. Um estado interior, seja de alegria ou de angústia, não fica guardado lá dentro. Ele se manifesta fisicamente. A saúde do espírito e da alma tem um impacto direto na saúde do corpo. E a lição 1 detalha bem esse processo, explicando que muitos dos nossos problemas físicos podem ter uma raiz que não é física. Uma crise espiritual ou emocional, um pecado não confessado, uma angústia profunda gera um sofrimento que, se não for resolvido, pode vazar e se manifestar no corpo. É o que hoje chamamos de somatização. Certo. Sabendo de tudo isso, a pergunta que fica é: como viver de forma saudável e equilibrada?
A parte final da nossa análise é justamente sobre isso, sobre a aplicação prática de tudo o que a gente viu até agora. A fonte nos dá orientações bem claras. O equilíbrio vem do cuidado integral. Isso significa, sim, cuidar do corpo, mas também cuidar da saúde espiritual, com oração e vigilância, cultivar bons relacionamentos e, o que é fundamental, resolver as questões da alma e do espírito como o arrependimento, que a lição aponta como sendo essencial para a cura de verdade. No fim das contas, o ponto central é este. A harmonia completa não depende do que acontece do lado de fora. A lição conclui que a paz verdadeira, aquela que equilibra todo o nosso ser, encontra sua fonte no relacionamento com o Criador. A alegria do Senhor é o que nos fortalece. E a gente termina com essa reflexão. Pensar no ser humano não como partes separadas, mas como um todo integrado, projetado com um propósito. Como é que isso poderia mudar a maneira de lidar com os desafios do dia a dia, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.